Amigo, vamos lá. Vamos lá. Você iniciou sua jornada na medicina e hoje lidera um dos maiores grupos de facilities do Brasil. Como é que foi essa transição? Eu queria primeiro que você falasse o que é facilities, o que é uma empresa que trabalha com facilities, para falar depois dessa transição sua da medicina para empreendedor, para ser um empresário que você se tornou aí. Quer que eu fale primeiro da transição? Sim. Bom, como você sabe, quem quiser também saber, eu fiz medicina aqui em Goiânia, na Federal. Terminei o curso, minha ideia era ser cirurgião plástico. Eu fui para São Paulo para fazer cirurgia plástica. Eu fiz 6 meses de cirurgia geral, porque que é necessário. E eu falei, não, minha vida não vai ser em centro cirúrgico. Eu desisti ali, falei, vou arrumar outra especialidade. Aí estudei e tal, fiz prova para rádio. Na época era uma especialidade que estava crescendo muito. Radiologia, né? Radiologia. Radiologia e diagnóstico por imagem. E tinha acabado de chegar as primeiras ressonâncias no Brasil, ainda era meio Tesla. Começando a ter equipamento de tomografia que já fazia reconstrução. Então, assim, tava meio que um boom na radiologia. E eu, na época da residência de cirurgia, por acompanhar muitos pacientes na radiologia, comecei a olhar para aquilo com outros olhos e falei assim, eu vou fazer essa especialização. Aí fiz, no 9 de julho em São Paulo, terminei. Até por influência do meu pai, eu voltei, porque eu estava vocacionado para ficar lá em São Paulo, trabalhar num grande serviço, fazer uma carreira lá. Até então você nunca tinha pensado nada do lado de empreender, era medicina mesmo? Não, mas tem um fato aqui. O meu chefe na residência, o Dr. Fernando Moreira, ele era um mega empresário da radiologia em São Paulo. E ele passava muita coisa para nós residentes nessa área administrativa. E como eu venho de uma família também, meu pai, desde cedo, quis empreender, buscou conhecimento de gestão, apesar de não ser a área inicial dele, né? É uma história até bonita, mas não é... Ele também largou a carreira dele, ele era delegado de polícia, largou e foi ser gestor. Ele fez essa transição na década de 80. Ele tomou esse risco, né? Um dos tantos que ele tomou na vida. Mas eu comecei a observar ali, porque tinha acesso a essa questão administrativa dentro do hospital. O 9 de julho é um hospital que, na época, é uma das referências lá, ainda era. E tinha um CEO no hospital que era ex-Nestlé. E também a gente conversava muito com ele e tal, sobre gestão. Então, assim, eu tive na residência o meu primeiro contato com gestão. Quando eu voltei, meu pai, não, volta, vai fazer sua vida em Goiânia, você conhece muita gente lá e tal. E eu vi para poder ajudá-lo também. Eu ia fazer medicina, foi quando eu entrei na Amparo. Eles tinham acabado de fazer a cisão lá do hospital com a maternidade, eu fui para o hospital para ser o diretor técnico lá da radiologia. E aos finais de semana eu ajudava meu pai nos leilões de gado que ele fazia, ele criava gado Nelore de raça e tal. E nesse momento eles tinham acabado de criar a empresa, a Proguarda. Isso foi em 1900 Isso foi 2000 a Proguarda foi 2001 e esse que eu tô contando foi 2003. E eu via assim 2, 3 vezes por semana eu ia pro escritório da Proguarda, que era onde era o escritório do meu pai também da fazenda, era tudo junto ali. O Marcelo, meu irmão que você conhece, estava à frente da Proguarda, meu pai como conselheiro ali. Eu frequentava lá o escritório e tal, 2, 3 vezes por semana, porque radiologia você trabalha por períodos. E eu tirava ali 2, 3 períodos na semana para organizar essas coisas lá. E um dia lá, 2004 para 2005, o Marcelo, meu irmão, fala, você não quer assumir aqui a administração da empresa? Eu falei, não, sou médico. Condição, sou radiologista. Ele falou, não, rapaz, você... estuda aí, você gosta de estudar, você é curioso, logo você aprende isso aí, pô, você não vai ter muita dificuldade. Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, o Marcelo sempre gostava muito de área comercial, né? Ele tem muito relacionamento e gostava muito de prospectar, de vender, que é o... Quieto, né? Bem quieto. Ele não gosta de ficar em empresa, lidando com gente e tal. E aí, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste de 3 meses.
Teste... De trabalhar lá com eles, Certo. tal, de assumir mesmo essa gerência administrativa. Não era nem diretor nem nada, era para tomar conta lá do back-office, de... E a folha de ProGuarda, pagamento. nessa época, que tamanho que ela tava? Ela era... Ela pequena, ela tinha, assim... Porque, assim, a gente vende mão de obra. Nessa época, a empresa devia ter 300 funcionários. Pra você ter noção, quando a gente vendeu a ProGuarda, a gente vendeu ela com 3.500 funcionários. Então, estava bem no início A ProGuarda, mesmo. ela é segurança, né? Empresa de segurança. Depois a gente entrou com limpeza, que são facilities, né? Já te respondendo aí. Facilities é tudo aquilo que envolve mão de obra que não seja segurança, manutenção. Então, portaria, zeladoria, limpeza, recepção, controle de acesso, tudo O bastidor da empresa. você imagina um prédio assim, é tudo que faz funcionar quando você chega. Desde o manobrista, o atendente de mall, a pessoa que você faz lá o crachá para poder subir no andar, aí a limpeza de tudo aquilo. Então, isso são facilities. Daí a gente entrou nesse mercado também, além da segurança, e fomos crescendo. Aí, em 10 anos, a gente... Você vê, crescimento 300 funcionários. Você começou a dedicar lá, já tinha 300 funcionários. Tinha 300 funcionários. Pra você ter noção, assim, empresa... 300 funcionários seria mais ou menos assim, uns 12, 13 contratos igual o Munique. Para quem não conhece, assim, um condomínio horizontal. Você tem as escalas, né, os turnos, né? A gente fala, assim, são muitas pessoas, mas quando você vai olhar, assim, você tem 7 pessoas trabalhando por turno. Entendeu? É um rodízio. Então, porque o cara trabalha na escala 12 por 36, aí ele trabalha 12 horas, descansa 36. Aí você tem uma pessoa para repor. Aí você tem os turnos. Aí você tem o pessoal do veículo, tem o pessoal da moto. Um linka no outro negócio, isso. Né? E aí isso acaba tendo muita gente. Mas a empresa era pequena nessa época. Cara, e era uma... A gente estava bem no início, assim. Era bem modesta. A gente tinha alugado uma casa em Aparecida, porque na época tinha um incentivo do ISS. E aí começou a empresa lá. E aí você começou...